Olá, boa tarde ou boa noite, né? Se bem que a gente agora já está no horário de verão, começamos na semana passada o horário de verão, então são 6 horas da tarde, então eu posso dizer boa tarde, nossos web amigos e web espectadores. Começamos agora, terça-feira, com mais um Papo Empreendedor, o último do ano. E hoje aqui, a nossa bancada aqui, nossa ilustre bancada aqui, sempre formada pelo Maurício Santucci, Ernesto Rabercor, Ive Favero. Boa tarde ou boa noite, Maurício? Boa noite, né? Para mim, depois das 6 é noite. Não tem essa história de boa tarde ou boa noite. Mesmo que o sol esteja brilhando. Mesmo que o sol brilhe, é boa noite. Um prazer enorme estar com vocês novamente, agora no estúdio hoje, aproveitando o momento, né? E para fechar o ano com chave de ouro, com grande possibilidade de novas descobertas e grandes conhecimentos. Vamos nós. Olha, agora só falta eu receber aqui no estúdio, pessoalmente, o Ernesto. Você não sai de São Paulo. Não, eu já recebi a Ive, já recebi a Rosana, que hoje deu uma atrasadinha, então assim, se ela conseguir chegar a tempo, a gente coloca ela aqui no ar, mas já recebi a Rosana, agora eu estou recebendo o Maurício aqui ao vivo, então agora só falta receber ao vivo o Ernesto. Boa tarde ou boa noite, Ernesto. Tá sem som. Precisa de tirar o seu... Boa noite. Mais uma vez aqui com vocês para discutir temas cada vez mais complexos e interessantes e acompanhando, né, a onda do mercado. Esse tema ESG realmente está sendo muito comentado aí nos altos executivos do Brasil e do mundo. Ive, para você, se a gente está no verão, o sol brilhando lá fora, 6 horas da tarde, já é verão? Já é boa tarde? Ainda é boa tarde ou já é boa noite? Então, Fabíola, difícil dizer, né? Para mim ficaria até mais horas, mas é boa noite. É boa noite, sim. Boa noite para você, boa noite, Maurício, boa noite, Ernesto. É com grande alegria, com esse sol, estamos aqui, embora seja boa noite. Então, como o Ernesto já adiantou para a gente, no nosso último programa do ano, nós vamos falar aí de uma grande tendência para as empresas, que é o ESG. Então, eu vou passar para o Ernesto. O que significa, Ernesto, ESG? O nome em inglês é environment, que em português a gente está traduzindo ele pelo ambiente. Então, até que seria a letra A, se fosse traduzir a sigla para o português. O S é social e o G é governabilidade. Não sei se tem alguma coisa a ver com o governo ou, na verdade, se trata da governabilidade na empresa, que é também muito importante. Então, é uma sigla que está procurando fazer com que as empresas tenham uma atitude mais responsável, e não é uma coisa nova, no sentido que, quando nós fizemos o IPO da TOTVS na década de 90, naquela época não era bem essa sigla, era exatamente a ISO 9000 que tinha que ser seguida, né? E sempre baseado nos mesmos princípios. Quer dizer, o objetivo é fazer com que haja ética, que as empresas atuem de forma responsável dentro de um sistema principalmente capitalista, né? Porque
sem dúvida que num sistema socialista, talvez isso nem seria necessário, já que as empresas são todas dirigidas praticamente pelo governo, então cada uma já tem os seus comportamentos definidos. Mas o ESG, ele procura fazer com que tanto a empresa seja responsável na parte ambiental, vamos entrar em mais detalhes do que significa isso, como na parte social, ou seja, com as pessoas, e na parte de governança, que de alguma forma envolve governo, pagamento de impostos, responsabilidade social junto à comunidade, enquanto que o S é mais com relação aos colaboradores da empresa. Então, esse seria o resumo dessa sigla. Ive, ele já explicou aí o resumo da sigla, né? Então, aproveitando aí o gancho do Ernesto, o G seria realmente, você vê como a atuação do governo na empresa ou a governabilidade dentro da empresa? Essa parte do G quer dizer governança, mas quer dizer governança dentro da empresa. Como a empresa se organiza. E aí a gente fala também de cultura organizacional e várias questões relacionadas a isso, mas principalmente ligado à questão do trabalhador, né? Ligado às relações de trabalho, à diversidade nesse ambiente corporativo. Então, quem é que vai ser contratado, como vai ser contratado, como que vão ser todas as relações trabalhistas dentro desse ambiente aí. A gente precisa lembrar que ESG, no Brasil, a ESG tem sido adotado, que é preocupação ambiental, social e governança, trata-se de uma tendência que é reflexo de um movimento surgido e que vem crescendo lá desde os anos 2000, que está relacionado com um aumento considerável da preocupação da comunidade científica e também aí dos empresários, dos trabalhadores, frente aos impactos do aquecimento global e de outras adversidades ligadas ao meio ambiente. Então, a proposta de se trabalhar no ecossistema organizacional, né, pensando ambiente, sociedade e governança, vem daí. E quando a gente fala em governança dentro das empresas, a gente pode, inclusive, pensar em uma espécie de conselho em que fazem parte trabalhadores e empregadores para que achem formas sustentáveis para o desenvolvimento do trabalho, para diminuir custos, diminuir danos ambientais e, fundamentalmente, tem uma preocupação com os valores sociais, o que se torna, né, indispensável garantir um ambiente corporativo diverso, com transparência e, fundamentalmente, honestidade nos negócios. Parece que isso está caminhando para esse fim aí. Bem bacana, né? Maurício, por que o ESG é tão importante para uma empresa? Eu estava vendo aqui, a gente sempre faz lição de casa, viu, gente? Quando a gente fala, vamos discutir tal assunto, os leigos vão buscar se informar, né? E eu estava vendo que tem uma pesquisa realizada aqui em 2021 no Brasil pela EY Future Consumer Index, chique, né? E dá uma dimensão dessa complexidade, da necessidade de um empresário se tocar com o ESG. Que nessa pesquisa, ele fala que 61% dos consumidores, mais da metade dos consumidores, né, vão estar de olho nas práticas ESG do seu fornecedor. Olha a importância. E que 75% já se sente inclinados a comprar de quem pratica o ESG. Não sei se pratica é o termo que a gente deve usar, tá? Mas quem é adepto ao ESG, quem que se preocupa com o ESG. Então, para o empresário, como foi lá nos anos 90, como o Ernesto falou, que a preocupação era tirar a certificação ISO, né? Hoje ela é um pouco mais
mas não séria, mas voltada mais para a pessoa. Né? Enquanto a ISO era muito processo, qualidade e produtividade, o ESG ele é voltado para a pessoa que vai consumir o seu produto. Né? Para a pessoa que produz o seu produto ou o seu serviço. Então, você, empresário, se você quiser continuar vendendo, se você quiser continuar estar em alta, né, deve se preocupar com o ESG, sim. Porque, como a pesquisa fala, né, as pessoas estão inclinadas a comprar de quem é quem se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com a sociedade e quem se preocupa com a qualidade de vida dos seus empregados. Né? Não tem mais espaço nesse mundo para quem só é um capitalista selvagem, a Latitãs lá, né? As pessoas, eu sempre falo, gente, são os 3 Gs. Ganho eu, ganha o meu cliente e ganha o meio ambiente. ESG é o resumo disso. Ive, será que a gente pode dizer que o ESG, essa sigla, já virou febre no mundo dos negócios? Eu não sei dizer se ESG virou febre no mundo dos negócios, mas está caminhando, não sei se para virar febre, mas para ser adotado, sim, por grande parte das empresas. Porque o que a empresa quer? A empresa ela quer vender. Se as pessoas estão preocupadas em comprar de quem está alinhado, das empresas que estão alinhadas com seus valores, elas vão procurar empresas que estejam mais alinhadas com as coisas que elas acreditam, né? Então, se eu estou preocupada com questões ambientais, eu vou procurar a empresa que também esteja preocupada com questões ambientais. Se eu estou preocupada com questões sociais, via de regra, eu vou procurar fazer negócios, comprar, adquirir produtos, bens e serviços de empresas que também estejam preocupadas com isso. E aí eu volto à questão da governança, né? A governança, ela está ligada com os mecanismos da governança corporativa que fazem parte fazem com que a administração atue melhor no que se refere aos interesses dos acionistas de longo prazo. Então, por exemplo, se eu tiver que investir em alguma empresa, eu vou investir em empresas que tenham políticas bem projetadas, por exemplo, para a remuneração de seus funcionários, que tratem das fraudes com rigorosidade. Vou procurar empresas que trabalhem com a questão da diversidade e inclusão, ou seja, que no momento de contratar e manter os funcionários, mantenham e pensem na questão de gênero, raça, geração, orientação sexual, enfim. Vou pensar em empresas também que pensem e que mantenham um conselho administrativo e de gestão dos processos corporativos. Ou seja, se ainda não virou febre, espero que vire logo, porque as pessoas estão cada vez mais procurando bens e serviços de empresas, sejam elas de pequena, grande ou médio porte, que estejam alinhadas com os seus valores. Vou dar um exemplo aqui. Minha sobrinha Isabela é vegana. Ela é investidora também. Ela só investe em empresas que não desenvolvem pesquisas com animais, não têm maltratos com animais. Então, se eu tenho uma empresa dessas, eu posso ter as minhas ações, por exemplo, compradas por pessoas que são veganas. Do contrário, não. Então, essas coisas todas o empresário precisa pensar e colocar os seus valores, a sua missão e o ESG aí em funcionamento a favor da sociedade também. Porque, no fundo, o ESG serve para isso também, para alinhar cultura organizacional com a cultura da sociedade. E aí fazem boas parcerias. E agora a gente acabou aqui já de chegar aqui, então a bancada completa. Rosana Coelho, gente, para você a gente já está no horário de verão, né? No último programa do ano é boa tarde ou boa noite. Então, por favor, seu boa noite para os nossos. Boa noite a todos. Como diz, o último programa do ano. Estamos chegando no final, né?
E acho que a gente está mais uma etapa vencida e o assunto é bastante relevante e, digamos assim, para quem busca se destacar no mercado, eu acho que vamos prestar bastante atenção porque o assunto é muito importante. Então, já aproveitando a entrada aqui da Rosana, já vamos passar a bola para a Rosana. Rosana, o Ernesto fez uma comparação com relação ao ISO. O ESG, ele veio aí exatamente para substituir o ISO, ou ter um outro olhar para essa responsabilidade ambiental, essa responsabilidade de governança na empresa? Eu acho que substituir não, mas acho que vem complementar, porque o ESG, né, a gente chama de ESG, né, ele é uma preocupação ambiental, uma preocupação social, a questão da governança. Ele busca, na verdade, o seguinte, é destacar a empresa no mercado. Ele busca mostrar os valores, que aquilo que a gente vem falando ao longo dos programas, as empresas precisam se destacar nos seus valores. E a preocupação ambiental, a preocupação social e a questão da governança, elas vêm ser realmente um destaque. E aí é onde você vai chamar a atenção dos investidores e também dos próprios consumidores. Por que acontece? Hoje o mercado está saturado. Existe a concorrência cada dia maior. Então, o que acontece? Quem vai se destacar? Vai se destacar aquele que realmente tem uma preocupação maior com o meio ambiente, com o social, com a própria governança. Por quê? Porque o próprio consumidor, não vamos pensar no investidor, vamos pensar no próprio consumidor. Se ele tem dois comércios para frequentar, ele vai frequentar aquele que não apresenta nada ou aquele que apresenta uma preocupação social, uma preocupação ambiental? Ele vai procurar realmente aquele que tem um maior engajamento social, uma preocupação com o meio ambiente. Então é isso que eu entendo que seja dessa forma, que a empresa busca esse destaque. Então é uma tendência, cada vez mais o empreendedor ele tem que visar o social. E claro que o meio ambiente, né? Está tudo interligado. Então, o destaque do empreendedor no futuro vai ser realmente a sua preocupação com o social, com o meio ambiente e as características da governança. Por quê? Porque ninguém vai querer ter vínculo com uma empresa que está sendo manchete em caráter de corrupção. Ninguém quer ter um vínculo com uma empresa que ela está, como se fala, contra o meio ambiente. O próprio consumidor final, sabe? Como é que eu posso falar? É que a preocupação a cada dia é maior e ela tem uma relevância muito grande no mercado. O consumidor final, ele está vendo tudo isso. A gente hoje não é só o melhor preço, não é só o melhor produto, é a própria conduta da empresa. Então, hoje o conjunto é um pouco maior. Antes, a preocupação do empreendedor era uma mercadoria de qualidade, um bom serviço e um bom preço. Hoje, além de tudo isso, a empresa tem que mostrar o valor dela no mercado, a preocupação dela com o meio ambiente, a forma com que ela trata os empregados, a forma com que ela tenha a sua clareza, a sua transparência. Então, é muita coisa que está envolvida. E o ESG faz parte disso. Complementando e pegando o gancho, desculpa, eu cortei a frente de todo mundo. Você não cortou porque eu ia passar a palavra para você. Então, você só cortou de pensamento. Pegando o gancho aqui da doutora Rosana, eu me lembrei que a Volkswagen, há pouco tempo atrás, lá na Alemanha, teve um problema porque ela adulterou a maneira como eles faziam a calibragem do controle de emissão de dióxido de carbono dos, né? As ações da Volkswagen caiu. O diretor-presidente da Volkswagen rodou, sabe? E isso foi uma coisa feita por ela. Não foi alguém que foi lá bater na porta e falar: olha, Volkswagen, você está fazendo errado. Ela deve ter percebido, e tanto que teve que corrigir os erros dela. Mas a preocupação não é só, né, em, como a Rosana falou bem claro, vender o melhor produto. O carro da Volkswagen é um bom carro. Ter um bom preço,
talvez tenha, tá? Mas a responsabilidade do que o produto dela vai causar no meio ambiente. O quanto ele vai impactar no meio ambiente, né? Eu esqueci o nome, logística reversa, é isso? Que você... As cápsulas do café Nespresso, que ela é de alumínio, não sei das quantas, né? Eu sei porque a gente... Estou falando do café, né? Não tem merchandise aqui, não. Né? Mas eles recolhem de volta. Né? Isso começou, acho que no final dos anos 80, se não me falha a memória, com as embalagens dos agrotóxicos. Sim. Que eles começaram a fazer essa logística reversa. Né? Então, o ESG não é uma coisa nova, não é uma coisa que está acontecendo agora, né? Mas é uma coisa que que impacta não só o produtor, o dono do negócio, o investidor, o empresário, mas a sociedade no qual esse empresário está colocado. Ernesto, você aí que a gente sempre fala que é o mestre da informática, a gente pode dizer que também o consumidor vai começar também a escolher a empresa também pelaquela que cuida dos seus dados? Então, aquela empresa que tem acaba tendo aquela propaganda de que, olha, toda hora vaza dados, isso vai acabar até fazendo também o consumidor deixar de procurar aquela empresa? Podemos dizer que se encaixa aí no ESG também? Sem dúvida que essa parte de hoje a gente tem à disposição, né, nos data centers, um volume muito grande de informações, de dados, está permitindo que haja fraudes, roubo de dados e mau uso desses dados, né? E sem dúvida que a ESG serve aí como um fiscal para verificar se esses dados não estão sendo divulgados de forma não correta. E não é fácil isso, e muita gente se aproveita, né? Pega uma mala direta, uma lista de clientes de uma determinada empresa, consegue roubar essa lista e começa a oferecer os seus produtos para aquelas empresas que, na verdade, são clientes de um concorrente. Mas eu quero também aproveitar que, além de mexer com processamento de dados, eu tenho um hotel, que é o Hotel Spaventura. E eu tenho um filho, que é o Alex, que ele realmente é uma pessoa que cuida, vamos assim, já há muito tempo, né, desde que ele se formou, desse tema do ESG. Então, eu vou dar alguns exemplos que nós temos lá, e é incrível como a maior parte das ações que são tomadas em função da ESG aumentam tremendamente o custo, né? Mas faz parte, quer dizer, o ESG tem muito a ver com essa relação custo-benefício. Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica lá no Spaventura é totalmente com placas solares, que hoje já estão mais baratas, mas na época custavam bem caro, e a gente fez uma instalação que ainda hoje é a maior instalação privada de placas solares, e a gente devolve essa energia para a companhia de energia elétrica, que desconta então do valor, mas evidentemente que a forma de energia elétrica via placa solar é a mais sustentável possível. Também a água, ela é tratada, nós pegamos a água da chuva, armazenamos em depósitos para que depois seja aproveitada. Na água da piscina não pode ter cloro, é apenas um tratamento de limpeza com alguns outros produtos. E a água nos chalés também, ela é esquentada através de energia solar, com um aquecimento que também não consome muita eletricidade. Enfim, uma série de medidas aí. Nos vidros, a gente coloca aqueles decalques para o passarinho não vir lá e morrer quando ele não... O passarinho normalmente morre quando ele bate num vidro, né? Então, todos os vidros do hotel têm um decalque para evitar que isso aconteça.
São alguns exemplos aí do ESG, principalmente da parte do E, né, do ambientalismo. Sim. Nós vamos para o nosso intervalo e aí a gente já volta. Tá no mudo. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja TR, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Nossos web amigos, estamos aqui hoje no nosso último programa do ano, falando sobre ESG como tendência para as empresas. Agora eu vou passar para a Rosana. Rosana, eu até já perguntei, e aí o Maurício falou que a gente estuda, né? Quando se dão o tema, a gente estuda, e a apresentadora também lê um pouco sobre o tema. Então, eu te pergunto, o ESG, ele veio para ficar ou é uma moda do momento que vai ser passageira e daqui a pouco ninguém mais vai pensar nessa sigla e não vai saber o que significa a sigla? Eu acho que talvez a sigla seja esquecida porque ela já vai estar no nosso cotidiano, entendeu? Ela já vai fazer parte do nosso dia a dia. Porque se você for analisar o nosso cotidiano, principalmente na área empresarial, a gente está vendo que cada vez mais as empresas, para que se destaquem realmente, para que elas se posicionem no mercado, elas têm que ter uma preocupação geral, seja ela ambiental, seja ela social, a questão da governança, a questão do compliance, a anticorrupção está cada dia mais forte. Então, o que acontece? O mercado vai exigir isso. Então, não tem mais volta. Ou você vai ser cada vez melhor em tudo, ou você vai ficar para trás. Então, é assim, onde vem a sua inovação, onde você vem o seu aprimoramento, a sua questão dos valores sociais, os valores ambientais, a tendência qual é? Cada vez mais o mercado exige isso. Então, assim, se você tem uma empresa que ela está com ações, né, que ela está no mercado de valores, ela só vai ter investidores à medida que ela se posicionar em relação ao todo, onde ela estiver preocupada com o meio ambiente, onde ela estiver preocupada com o social, onde ela não está envolvida em nenhum tipo de propaganda negativa, em nenhum meio de corrupção, ela vai ter realmente investimento. Então, o ESG, ele não tem volta, ele veio para ficar e, como o Maurício já vem acompanhando, e agora ela está tendo uma relevância. Por quê? Porque o mercado viu que não tem mais para voltar. É isso, daqui para frente só melhora. Então, o que acontece? Cada vez mais você tem que dar o seu melhor no todo, no social. Entendeu? Não é só a questão que eu já falei antes, do meu produto é o melhor do mercado. Não importa se você tem o melhor produto, se você tem uma empresa na qual você não tem o caráter social, você trabalha com trabalho escravo, você
o teu produto polui o meio ambiente, o mercado não vai aceitar jamais o teu produto. Então, é um todo. A empresa hoje, ela é um todo. Você não pode mais ter aquela mentalidade que eu vou abrir a minha porta, vou pôr o meu produto no balcão e vou vender. Isso não existe mais. O meu produto ele tem que ser relevante no mercado, meu produto tem que ser bom para a sociedade, o meu tratamento com o meu empregado ele tem que ser bom, o meu tratamento com o cliente tem que ser bom, eu não posso prejudicar o meio ambiente. A preocupação é total. Mas isso daí vai atravancar o comércio. Não, isso amanhã é uma rotina. Então, é o fazer o bem. É o mundo do negócio hoje se associando ao caráter social, ao caráter ambiental. Como é que a gente pode falar? É o bem coletivo. Hoje, o empreendedorismo está dentro do bem coletivo. Não tem como ter duas situações diferentes. Maurício, a Rosana pegou aí um pouco o que eu ia passar para você, que eu ia falar. A gente está falando no cliente, de procurar, o cliente vai procurar essas empresas que realmente respeitam o meio ambiente, respeita a sua proteção de dados, o empregado, e os investidores. Eles também estão preocupados com essa situação, então a Rosana já adiantou. Mas como é que vai ser essa análise, essa prática dos investidores na hora de analisar como é que eu vou escolher essa empresa? Será que o ESG vai criar um selo ISO, como foi lá nos anos 90? Sei. Gente, isso daqui, ele traz informação a todo instante. Né? Eu lembro alguma coisa que lá em 1930, quando faleceu o Papa, não sei o que, um dos papas lá, a notícia, ou foi antes disso, levou quase 2 meses para chegar, foi antes disso. Levou quase 2 meses para chegar no Brasil, que vinha de navio. Hoje não é mais isso. Hoje o mundo está todo conectado. Hoje a gente sabe de todo mundo a qualquer instante, sem sair de casa. Você não precisa mais ligar a televisão. No elevador você tem esses equipamentos que te dão notícias o tempo inteiro, tá? Eu estava em Ponta Porã quando os aviões se chocaram contra as torres lá em Nova York. Eu vi ao vivo. Sabe, não tem mais. Eu brinquei a semana passada, numa reunião que eu participei, que se o mundo falava antigamente em aldeia global, hoje não é mais uma aldeia, está menor que isso. O mundo está dentro de uma caixa de fósforo, ou melhor, está dentro do toque do seu celular. As pessoas que vão investir, elas pesquisam. A gente não está falando de nós que somos... Vai falar com o gerente do banco e faz lá o seu investimento, a sua coisa. Mas quem investe milhões, quem investe, quem cresce, eles pesquisam, eles vão à luta, eles vão se informar sobre quem é quem no mercado. Né? Eu me lembro que quando venta na China e derruba o mercado da Europa, na manhã seguinte a Bolsa de Valores do Brasil abre em baixa. Sabe? Não tem mais essa separação. Então, o investidor, a pessoa que vai fazer o seu negócio rodar comprando as ações da sua empresa, ele vai pesquisar você. Fica tranquilo. Né? Seja transparente, porque a sua não transparência vai te levar ao retrocesso. O seu não comprometimento com o ESG, com a sociedade, com o meio ambiente, vai te deixar para trás. A Rosana falou várias vezes, não basta você ter o melhor produto. O que mais você vai oferecer? O que vai vir agregado ao celular que você vai comprar? Tá? O que vem agregado à cápsula do café que eu tomo? Tá? O descarte consciente, tá? O reaproveitamento dos computadores que eles tiram o ouro que eles usam lá, não sei em que liga do cara, né? A remoagem da carcaça para ser reaproveitada, tudo isso. Se a sua empresa não fechar esse circuito, meu amigo, a sua empresa vai ficar para trás. Corre, que dá tempo de você se alinhar. Isso mesmo. Ive,
a gente está falando no meio ambiente e tudo, né? Mas a gente também tem aí a parte, como a Rosana já falou, da relação de empregado e empregador, né? Que aí é aquela relação social, né? E como psicóloga, né? Como essa parte psicológica, é importante também o consumidor, o investidor, ver esse lado, como o empregador, os líderes da empresa tratam seus empregados? Sim, sem dúvida, né? A gente falava agora há pouco justamente sobre o que está alinhado com o meu pensamento, com os meus valores, com os meus princípios, né? E enquanto consumidores, a gente faz isso, a gente pesquisa as empresas, ou deveríamos pelo menos pesquisar as empresas e a maneira como elas se comportam também com os seus empregados. E isso é tão importante, gente. Eu estava lendo um e-book que foi produzido pelo Estadão, e esse e-book foi feito especialmente para investidores. E eles indicam ali um estudo realizado pela Ágora, que apontou, inclusive, algumas vantagens competitivas para as empresas que trabalham a partir do ESG. E, olha só, melhora na reputação, maior lucratividade e a incrementação do seu valor de mercado. Ou seja, se a empresa atua a partir do ESG, ela tem muitas possibilidades de ser uma empresa mais lucrativa, uma empresa mais competitiva. No que se refere ao tratamento com os funcionários, gente, também é assim. Vou dar um exemplo prático. Quantas vezes a gente já não entrou em lugares em que o dono do estabelecimento ou o gerente do estabelecimento tratou mal um de seus funcionários? Qual é a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer? Ou interferir ali abertamente e reclamar daquela atitude do gerente, enfim, do líder, que na verdade nem é líder, né? Em relação ao seu funcionário, ou sair correndo e não voltar mais. O que a gente faz nessas horas, né? Onde que a gente se sente melhor? Numa empresa que vai tratar os seus funcionários com afeto, vai acolher, inclusive, os erros desse funcionário e depois treiná-lo para que ele atue de uma maneira melhor? Ou a gente vai gostar de ficar em um ambiente que aquele funcionário é maltratado, inclusive na sua frente, né? Então, o que é importante a gente refletir aqui também? Que as empresas que seguem uma gestão mais sustentável em todos os sentidos aqui, né, dentro do seu ecossistema, trabalhando com a questão ambiental, com a questão social e com a questão de governança, ela vai ter refletido em seus números essa sua gestão. E os investidores estão cada vez mais atentos ao analisar as companhias nesses quesitos ambientais, sociais e de governança, ao invés, por exemplo, de analisar apenas os seus indicadores financeiros. E quem está falando isso não é a Ive, é o colunista do E-Investidor do Estadão. Ele declara isso aí em um dos trechos do e-book. Ernesto. É microfone. Ernesto, o que eu posso, assim, eu como empresário, empreendedor, eu acordo e falo, eu agora vou passar a aplicar ESG na minha empresa, ou eu vou começando aos poucos e aí eu vou adaptando minha empresa para essa nova tendência? Eu tenho um ponto de partida ou eu vou aos poucos? Preciso lembrar que uma empresa, ela tem assim um tripé, né? Ela tem o empresário, né? Que é o que está lá no comando da empresa, responsável pelo resultado dela, pela parte econômica. Aí tem o social, basicamente o que é? São exatamente os colaboradores, quer dizer, o S do ESG significa você tratar bem os colaboradores.
E o G, a governança, tem um pouco a ver também com o próprio governo, quer dizer, de você pagar impostos, de você cumprir as leis e assim por diante. Então, aqui, já que estamos discutindo a fundo essa questão, eu acho que não é correto a gente também jogar toda essa responsabilidade em cima do empresário. Ele tem sua parte, talvez é realmente a parte mais importante, mas eu acho que deveria, já que está tendo esse movimento de ESG, né, com revistas, propaganda e vídeos falando sobre esse tema, a gente não deixar de considerar esses 2 pontos. No que diz respeito aos colaboradores, aos funcionários da empresa, eu acho que o brasileiro ele poderia ser um pouco mais estudioso, mais dedicado, mais pontual, mais responsável. Eu até admiro essa qualidade, né? Porque o brasileiro é um povo feliz, é um povo alegre, é um povo expansivo e tal, mas se você for compará-lo com os alemães ou talvez até os americanos, enfim, ele poderia ser um pouco mais esforçado, mais caprichado, mais estudioso. Não estou falando de todo mundo, mas eu acho que deveria haver também um movimento nesse sentido. Olha, pessoal, estude, trabalhe com afinco, chegue na hora, goste de trabalhar, né? Não é qualquer feriado já emenda, já faz. Por exemplo, essas semanas de fim de ano, as pessoas já acham que está em férias coletivas, e aí não é bem assim. Então, acho que a gente tem que jogar todo esse movimento, quer dizer, esses conselhos que são dados, essa propaganda, também em cima das pessoas, né? Daquela pessoa que vai trabalhar como colaborador numa empresa, mostrando a ele que ele é absolutamente responsável. E o terceiro ponto é o governo. Aí, também, eu acho que, já que estamos nesse movimento, nós temos que exigir do governo, simplifique a tributação, pelo menos. Pode até cobrar, tem que cobrar, porque o governo depende disso. Mas simplifique. Diminua o governo, para a gente não ter que pagar tanto imposto. Coloque menos pessoas. No Brasil, o governo tem quase a mesma população que o total das empresas. Enfim, vamos exigir também que toda essa parte governamental seja responsável por uma eficiência maior do seu trabalho. Bom, gente, a gente já vai aí hoje encaminhando nosso programa aí para o final. Então, eu vou aproveitar e pedir para cada um de vocês, hoje as nossas considerações finais vão ser um pouquinho maior, que assim cada um pode fazer as suas considerações e desejar boa entrada, um feliz 2022. Então, a gente vai fazer um pouquinho diferente, então, aí nas nossas considerações finais. Então, vou passar para o Maurício, por favor, suas considerações finais aí sobre essa tendência para a empresa que a gente trouxe no último programa. Então, suas considerações e seus desejos aí para 2022. Bora lá. Gente, não seja uma empresa ESG, seja uma pessoa ESG. Seja responsável, tá? Não jogando papel no chão. Jogando lixo dentro do lixo, tá? Apagando a luz quando você sai da sala, desligando o ar se você sai do escritório. São pequenos comportamentos, são pequenas atitudes, tá? Que vão mudar o seu dia a dia e que, uma vez eu li, que por inveja as pessoas vão fazer igual a você. Seja você a mudança que você quer ver no mundo, já falou o Gandhi. Para 2022, um ano de eleição, tá? Eu não sou nem A ou nem B, e não precisa, né? Mas em quem quer que seja que você vote, vote responsável e cobre dele depois, tá? Pega o e-mail dele e escreve: ô fulano de tal, na campanha você me prometeu tal coisa e você não está cumprindo. É a última vez que eu voto em você. Porque muitos dos nossos políticos não cumprem o que fazem porque eles não são cobrados por aquilo que prometem. Isso é ESG também, tá? Começa por aí. Então, para vocês, um 2022 repleto de felicidades, de realizações. Não criem expectativas, criem perspectivas para esse ano novo. Tá?
Se você puder fazer alguma coisa por alguém, faça por você. Porque as pessoas, como eu disse, vão fazer também só por inveja. Tá bom? 2022 cheio de paz e de amor. Muito obrigado, Maurício. Ernesto, suas considerações aí, finais aí sobre o nosso tema de hoje, muito importante. E os seus votos aí de boa entrada, né? Feliz ano novo para os nossos web amigos. Bom, antes de mais nada, vamos ver se 2022 a gente esquece essa pandemia, né? Porque realmente a gente achava que ia sofrer um ano, sofremos 2 e chega. Eu acho que já é o momento de voltar à normalidade e talvez não no começo, mas sem dúvida eu acho que em 2022 nós vamos conseguir voltar à vida normal, de trabalho, de sair na rua, de não ter que usar máscara o tempo todo, se bem que alguns dizem que talvez vai usar ainda. Mas é um ano de expectativa, como o Maurício falou, é um ano de eleição, então sejamos responsáveis, né, de escolher realmente aquela pessoa que quer ajudar, que quer fazer coisas boas no governo. E, do ponto de vista nós, empresários, reativar tudo, fazer a economia andar de novo, fazer o dólar cair, fazer as ações subirem, né? E não vou dar aqui um palpite para a eleição, né? Nem poderia, mas vamos ver se a gente tem aí um governo bem eficiente, bem ligado com o que nós necessitamos, colocando leis novas e eficientes, para que nossas empresas, que a empresa RPPlex, que o Spaventura, que o Espaço B, que o Netas, consigam sobreviver e oferecer aos seus clientes o que eles têm, que é um bom serviço, um bom produto, mas a um preço justo, mas para isso a gente necessita que as condições gerais também sejam adequadas. Feliz Ano Novo e bom 2022. Rosana, então aí a gente já falou, né? Qual a mensagem aí para o empreendedor que quer realmente aplicar o ESG em 2022 na sua empresa e seus votos aí de feliz 2022 para os nossos web amigos. Hoje nós falamos do ESG, mas a gente vem falando muito da questão da consciência, dos valores sociais, e eu acho que essa é uma preocupação de todos, não apenas do empreendedor, mas hoje o mercado está exigindo muito isso. Por quê? Porque esses praticamente 2 anos, como disse o Ernesto, de pandemia, fez com que nós fizéssemos uma revisão de todos os nossos valores, o que é importante. E o fato da gente ficar recluso, o fato da gente ter tido tanta dificuldade nesse período, nos fez dar os valores realmente, aquilo que precisa ser valorado, que é a vida, que é o respeito, que é o meio ambiente, que a gente depende dele diretamente. Então é isso que nós temos que nos preocupar. Não somente o empreendedor, mas como o Maurício falou, é uma preocupação individual. Todos nós temos que nos preocupar com o todo, com o social, com o próximo. Se preocupar com o próximo é se preocupar com o meio ambiente, é se preocupar com a qualidade de vida, é você se preocupar com o todo. Então, eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de empatia, porque à medida que você se coloca no lugar do outro, você consegue ver a vida também de uma outra forma. Então, o ESG, para mim, ele vencia tudo isso. Essa preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o social, a preocupação com a governança, ela, na verdade, é um lema de vida. Porque você não leva isso somente para o empreendedorismo, você leva isso para a sua vida. Você vai se preocupar com o quê? Com o meio ambiente, com o social e com a governança, que é a transparência, que é você ter toda uma anticorrupção, você ter todas as regras cumpridas.
Então, vamos fazer isso da nossa vida, vamos fazer isso o nosso lema, que com certeza, não somente 2022, mas a nossa vida daqui para frente, ela vai ser bem melhor. Então, que cada um pare um minutinho, faça uma revisão de todo esse período, principalmente da pandemia, que nos trouxe tanta coisa para ser revista. Vamos pensar nisso e vamos levar isso para a nossa frente, para o nosso 2022, 23, 24, para a nossa vida. E vamos usar isso também na eleição. Por quê? Porque se o nosso candidato ele está no ESG, ele é um bom candidato, não tenha dúvida. Ive, peça aí suas considerações finais para os nossos web amigos e seus votos aí de um ótimo 2022. Então, eu começo assim, ó, mais amor, por favor, né? Quando a gente fala em ESG, de alguma maneira, simplificando, a gente está falando disso, que a gente merece, necessita, exige um mundo melhor, mais solidário, mais diverso, mais inclusivo, mais justo e transparente. Quando você é, como o Maurício falou, ESG, quando o seu candidato atua dentro dos princípios pensados por ESG, você vai ter aí pessoas melhores, mais solidárias, mais amáveis, mais calorosas. E é isso que a gente quer, né? A gente quer a construção de uma sociedade melhor, a gente quer a construção de uma sociedade em que haja inclusão, a gente quer uma sociedade em que o amor, não o romântico, mas que o amor faça parte dos ambientes corporativos, das nossas casas, da nossa sociedade como um todo. Então, é isso que eu desejo para todo mundo, que em 2022 a gente passe por esse processo eleitoral de maneira tranquila. Não sei se vai ser possível, mas é assim que eu espero, que a gente consiga conversar a respeito de política sem sermos arrogantes, sem perdermos a cabeça, que a gente possa manter o autocontrole emocional, ainda que a gente fale de temas tão difíceis muitas vezes. Então, que o seu, o meu, o nosso 2022 seja um ano de muita abundância, que a gente possa construir um ambiente mais diverso, inclusive justo e transparente, e que a gente consiga votar pensando no que é melhor para a nossa sociedade. Então é isso. Mais amor, por favor. Então, gente, a gente vai encerrando o nosso Papo Empreendedor dessa semana, o último do ano. Voltamos aí em 2022 e vamos aí trazer 2022, discutir aí bastante temas aí interessantes para o empreendedorismo, para o empresário, microempresário e agora também focando nesse lado das eleições, porque 2022 é ano de eleição e é um momento que realmente influencia bastante a vida do empreendedor. Então, gente, a gente fica por aqui. Um ótimo 2022 para todos e até semana que vem com mais um Papo Empreendedor.